Bom dia, alunos do Colégio São Miguel. E alunos que também. Dá um saudade tremendo do Caixão está pensando que o Estado Greco também foi aluno. Bem, bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje amanhã veio nublada aqui em Passa Quatro e foi cumprido de fazer a abertura da quinta jornada do patrimônio histórico e cultural. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muitíssimo a presença do nosso palestrante, o Coronel César Braz Ladeira. Ele é presidente da União dos Militares do Estado de Minas Gerais. Na realidade, é um professor. Eu, como os membros do Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural de Passa Quatro, somos fãs do Coronel. Vocês vão poder ver a pele literária e de palavra desse grande mestre da história do Brasil, do Estado de Minas, especialmente nessa matéria que é o tema da palestra de hoje, que é a Revolução de 30 e 32 especialmente. Queria agradecer também a presença do comandante Watterson, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, o Tenente Rodrigues, que é o chefe do batalhão do Pelotão de Passa Quatro, os secretários municipais aqui presentes, João Carlos, que é o presidente da loja maçônica Estrela da Mantiqueira. A maçonaria tem uma importância muito grande nos eventos históricos, não só no Estado de Minas, mas no Brasil como um todo. Toda a equipe do Coronel César, obrigado pela presença, secretário de Cultura e Turismo Camila, que capitaneou isso aqui junto com o distrito e com o Gustavo Greco. O Luiz Brito, ele é o presidente do Conselho de Patrimônio Histórico, e agradecer especialmente a sessão do espaço aqui do Salão Nobre do Colégio São Miguel, porque a gente vai falar muito, a gente no Coronel vai falar muito aqui de história, de cultura e da base de tudo que aconteceu no Brasil, no estado de Minas Gerais, e especialmente aqui em Passa Quatro. Passa Quatro tem um cunho histórico muito grande, especial na formação da República. Vocês vão ouvir falar de Juscelino Kubitschek, vocês vão ouvir falar de Gustavo Capanema, de Benedito Valadares, várias personalidades históricas que fizeram a base republicana, a base política e história do nosso país. Tá? Cumprimento a todos, obrigado, e vou passar a palavra para o nosso querido Coronel César Ladeira para iniciar a palestra de hoje. Bom dia a todos. Eu me envolvi com esse tema da Revolução de 30 e 32 um pouco distante quando eu era professor de História em Barbacena, na minha terra. Durante a minha carreira na Polícia Militar, nas horas vagas, eu fui também professor de História e Geografia no Colégio Tiradentes da Polícia Militar, lá em Barbacena, depois no Colégio de Aplicação da Unipac de Barbacena, e cheguei até ser dono, sócio da seção do pré-vestibular Itália de Belo Horizonte, em Barbacena, nós levamos para lá. E depois eu fui transferido para Ouro Preto e comandei a fração da PM de Ouro Preto durante 8 anos. E nesses 8 anos eu fui professor do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto também. Não gostava muito não, porque o problema não é da aula, viu? O problema é corrigir prova, aquela pilha de prova para você corrigir, aí na tristeza, né, Camila? Mas nós sabemos. E aí, quando eu passei para a reserva da Polícia Militar e me tornei presidente da União, inicialmente membro do Conselho Fiscal da União e depois presidente dessa entidade, a União dos Militares de Minas Gerais, eu convivi muito mais intensamente com esse tema, a Revolução de 30 e 32, porque a nossa entidade, que é uma associação de classe dos militares de Minas Gerais, antigamente ela era chamada de União dos Reformados, porque a legislação brasileira não aceitava militares associados, os reformados sim, certo? E essa Associação dos Reformados foi fundada em 1948 por toda a geração dos militares que participaram deste movimento, constituindo as tropas mineiras aqui.
e eles estavam relegados a um plano de esquecimento, que era natural na época, e fizeram um movimento, organizaram a associação, e ela começou a funcionar e contribuiu muito para a melhoria da qualidade de vida de todos os nós, os policiais militares. Então, um dos viés da União dos Militares de Minas Gerais é esse viés da história, histórico, da formação do Estado da República Brasileira, e nós fazemos um freio de honra aos nossos antepassados por causa disso. Por causa disso. E já iniciando a minha explanação sobre isso, muita gente se pergunta, já me fizeram essa pergunta aqui dentro desse salão hoje, por que em Minas Gerais o Brasil não comemora a Revolução de 32, já que nós somos os vitoriosos? E somos. E somos. Por que São Paulo comemora o 9 de julho e nós não comemoramos nada, ou pelo menos não comemorávamos? Bom, na verdade, Getúlio Vargas, e é a maior personalidade pública da história recente do Brasil, ele era um conciliador nato. O Getúlio nunca tripudiou sobre os seus vencidos. Sempre teve a mão estendida para todo mundo. E essa característica do Getúlio, ela apareceu lá no Rio Grande do Sul na década de 20. Os jovens aí que estão estudando já ouviram falar lá nas confusões do Rio Grande do Sul, nas confusões políticas entre os famosos chimangos e maragatos? Já ouviram falar sobre isso aqui? Era o Partido Libertador e o Partido Republicano. O republicano é do Júlio Castilhos, os castilhistas, que foi o primeiro presidente do Rio Grande do Sul na Constituição de 91. Esse Júlio Castilhos, ele deixou como um grande herdeiro o Borges de Medeiros. E tinha outra facção, que era o Partido Libertador, os assisistas, de Assis Brasil, que contestavam os republicanos, porque os republicanos fizeram uma Constituição do Estado do Rio Grande do Sul de acordo com a conveniência deles. O presidente do Estado lá no Rio Grande do Sul naquela época podia ser reeleito presidente ad eterno, 15 vezes. Então, enquanto tivesse vivo e energia para ser presidente, podia ser. Daí é que deu a confusão entre o Chimanga e Maragato. Quem acabou lá no Rio Grande do Sul com essa confusão foi Getúlio Vargas, que conseguiu fazer a reunião dos dois partidos, celebrou a paz, e os gaúchos, os jovens aí não estão acostumados com isso, os gaúchos naquela época eles tinham o hábito de matar os seus colegas degolando, igual o exército islâmico lá está fazendo hoje isso lá no Oriente Médio. Quem aqui já tinha ouvido falar sobre isso? Era uma violência bárbara, muito bárbara, mas era assim, certo? Getúlio foi eleito presidente do Estado do Rio Grande do Sul, unindo as duas facções, indicado por Borges de Medeiros e apoiado por Assis Brasil. Nessa condição, ele se credenciou a ser candidato a presidente da República em 1930. E eu não vou antecipar aqui a minha fala. Feita a Revolução, acontecida a Revolução de 32, Getúlio Vargas sempre tratou São Paulo com dignidade. Dignidade. Podem procurar na literatura, na história, nos registros, documentos, jornais, qualquer documento oficial do Palácio do Catete, da Presidência da República, podem procurar. Vocês não vão encontrar um gesto de iniciativa dele, uma ação de iniciativa dele, de humilhação, de soberba, de domínio sobre São
Nunca. Não há. Pessoas ao lado do Getúlio, sim, tinha muitos. E por causa dessa postura do Getúlio de conciliação, sendo ele o presidente provisório do Brasil, inicialmente a partir de 1930, e depois o presidente constitucional a partir de 34, e depois o ditador a partir de 37 com o Estado Novo, o Getúlio, ele nunca fez uma solenidade cívico-militar para decantar a vitória nas revoluções de 30 e 32. Não tem, não sei. E o governo de Minas, que no início, em 1930 e 32, era governado pelo grande presidente Olegário Maciel, cujo Olegário Maciel nós vamos fazer homenagem a partir do dia 3 de outubro aqui na cidade. Por isso nós estamos aqui hoje fazendo essa palestra. Criamos aqui com a chancela da Câmara Municipal de Passa Quatro a comenda do mérito do presidente Olegário Maciel, que a partir de agora vai fazer parte do calendário cívico de Passa Quatro e do Estado de Minas Gerais e, quiçá, do Brasil. Nós vamos começar a fazer essa entrega das comendas, dessa comenda, a partir deste dia 3 de outubro, agora, próximo de novo. Vamos fazer uma grande festa aqui em Passa Quatro. Nós, a Prefeitura de Passa Quatro, a presidência sobre a gestão do Paulo e toda a equipe que está aqui de secretários. Vamos ter, inclusive, a apresentação da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar. Alguém aqui sabia que a Polícia Militar tinha uma orquestra sinfônica? Violinos, violoncelo, etc. É a única orquestra sinfônica militar da América Latina. Da América Latina. Não existe outra. Ela estará aqui no dia 3, vai brindar a Sociedade de Passa Quatro com um concerto, eu garanto, espetacular. Vocês vão ver. Estejam todos lá. Então, agora sim, agora nós vamos comemorar o 3 de outubro. O 3 de outubro é uma data tão importante, a meu ver, para a história do Brasil, quanto é o 7 de setembro e quanto é o 15 de novembro. Tanto é que nas nossas discussões aqui sobre essa medalha, nós cunhamos uma frasezinha que está no verso da medalha para marcar a passagem de Passa Quatro ou a referência em Passa Quatro como uma referência deste momento da história brasileira. Atrás da medalha, no verso, está escrito lá: o marco da renovação da primeira República Brasileira. Certo? Renovação da primeira República. Isso é interessante a gente falar sobre isso. E eu vou explicar aqui ao longo da palestra. Então, tudo isso vai acontecer a partir de agora. A partir do dia 3 de outubro, certamente, muita gente vai parar de fazer pergunta por que Minas não comemora agora, que vai começar a comemorar agora, né, bom? E nós vamos, modestamente, aqui dentro de Passa Quatro, fazer esse evento. E por que Passa Quatro? O prefeito Paulo tocou no assunto. Os combates, tanto de 30 como de 32, não aconteceram somente em Passa Quatro. Eu tenho um material aí que fui eu que produzi, de um livro que eu acabei entregando agora para a Patrícia, para a biblioteca do Colégio São Miguel. É um relatório do nosso comandante que tem esses mapas, essas informações todas aí, e aquela placa de aço escovado lá no fundo, tem a relação de todos os militares mortos, militares mineiros mortos aqui, nessas montanhas aqui em Passa Quatro. Está lá no fundo lá, depois leia, por favor. E tem uma foto aqui lá no fundinho, a última lá, que aparece o Juscelino Kubitschek, capitão médico da Polícia Militar de Minas, cirurgião, trabalhou aqui em Passa Quatro, na casa de caridade, fazendo cirurgia. A menção dele está ali no fundo.
Nesse movimento aqui em Passa Quatro, várias personalidades, depois que vieram a ser personalidades da história do Brasil, passaram por aqui. Juscelino foi um deles, o mais famoso. Mas teve o general Dutra, que também foi presidente da República. Era comandante do exército aqui em frente ao Atlântico. E teve o Benedito Valadares, que foi governador de Minas por 13 anos. E ele era um delegado militar aqui de Passa Quatro. Aí é que ele conheceu o Juscelino. Pois bem, outros combates aconteceram em outras regiões do Brasil. Mas o mais importante, a região mais importante, a que mais chamou atenção, a que mais houve dramas humanos, foi Passa Quatro. Nós tivemos aqui na região de São Paulo, Rio de Janeiro, aqui na descida para Paraty, a cidade de Cunha, é na estrada. Cunha teve alguns combates. Do lado sul de São Paulo, em direção ao Paraná, a cidade de Buri, em São Paulo, já dentro do território de São Paulo. A cidade de Buri era uma passagem ferroviária, como Passa Quatro, vinha do sul. E essa cidade de Buri, em São Paulo, ela foi bombardeada pelas forças do sul do Brasil, principalmente do Exército do Sul, que apoiava Getúlio, general Valdomiro Lima, que era cunhado da esposa do Getúlio, a dona Tarsila. E tivemos aqui em Minas, aqui no Vale do Paraíba, alguns combates na região de Resende, na fronteira ali de divisa de Minas com São Paulo e Resende, mas uma guerra estacionada e de pouco confronto humano. Mais bombardeio para lá, bombardeio para cá. O Getúlio ia lá, durante os combates, o Getúlio visitou várias vezes a frente dele ali em Resende. Isso significava que não tinha tanto perigo assim. Era uma... Ele teve seguramente 3 vezes, eu garanto que ele teve lá. O general Guarda Monteiro. Aqui no Rio. Então, os dramas daqui, eu já escrevi isso uma vez num discurso lá em Belo Horizonte, os dramas daqui caracterizam uma das maiores epopeias humanas nossa. E por isso Passa Quatro tem que ter essa fama. Precisa explorar isso, deve explorar isso. E eu já disse que vou repetir para todos vocês aqui. Passa Quatro, sendo o marco da renovação da República Brasileira, Passa Quatro é tão importante para a história de Minas e do Brasil quanto é Ouro Preto. Se Ouro Preto foi o berço da independência, da Inconfidência Mineira, com Tiradentes e os Inconfidentes, aqui a República Brasileira se consolidou. O povo, presta bem atenção, o povo chegou ao poder. A partir daqui, quem é advogado aqui sabe, Raimundo Paolo, um dos maiores juristas brasileiros, paranaense, já falecido, certa vez ele comentando sobre a situação da democracia brasileira, na década de 80, ele fez o seguinte questionamento: onde está o tal de demos? Democracia, grego, né? Povo, governo do povo. Ele estava questionando a República Brasileira, porque o povo não tinha chegado ao poder. Nós estamos vivendo isso hoje. Apesar de muita confusão, aí, a Dilma, o Lula, etc e tal, mas o povo chegou ao poder. O povo chegou. E isso faz parte da nossa evolução. E eu vou já dizer uma coisa para vocês aqui. Eu sou coronel, vivi o período da Revolução, viu? Entrei na Polícia Militar 2 anos depois da Revolução de 64, mas eu sou um militar. Tem que ter eleição, tem que ter representação. Deve ter. Certo? Pois muito bem. Feita essa abordagem, essa introdução, vamos aos fatos. Por que houve 32? Porque houve 30. A verdadeira Revolução Brasileira é a de 1930 e não a de 32. 32 é consequência de 30. E pouco se fala sobre isso. Os professores de história aqui
não aprofundam esse tema. Por que houve trinca? Então vamos lá. A primeira metade do século XX, a chamada conhecida República Velha, ela se caracterizou por um partido único. Aí é que a gente começa a questionar a questão da inexistência do povo no poder naquela época. O partido era único. Houve a deposição do imperador Dom Pedro II pelos militares do Exército em 1889, com a proclamação da República, e junto aos militares estavam a elite cafeicultora do estado de São Paulo. Onde é que estava o povo? Não tinha povo. O Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o que proclamou a República Brasileira em 89, ele fez um desfile em frente ao Palácio Imperial, lá no Parque São Cristóvão, lá no Rio, achando que estava fazendo uma honraria para o imperador, e ele estava depondo o imperador. Ele era muito idoso, já estava lá com seus 80 anos, e era a figura do exército na época, comandante da Guerra do Paraguai, etc. Mas ele foi iludido, e depois o imperador, amigo dele, seguiu saber. Essa é a verdade. Não tinha povo. Aí, as pessoas que ocuparam o governo criaram um partido só. O Partido Republicano Brasileiro. Que nos estados tinha a letra correspondente ao estado. PRP, Partido Republicano Paulista. PRM, Partido Republicano Mineiro. PRG, Partido Republicano, PRR, aliás, Partido Republicano Rio Grandense, do Rio Grande do Sul. E assim sucessivamente. E não tinha justiça eleitoral. Quem fazia a eleição e controlava quem é que ia ser eleito ou não, era uma tal de comissão de verificação de resultados. Eram as raposas tomando conta das galinhas. Eram eleitos quem eles queriam, e não eram eleitos quem eles não queriam. Não tinha justiça eleitoral. Tal como nós entendemos hoje, o juiz, com os eleitores, com o título de eleitor, tudo devidamente registrado, o juiz e o promotor para decidir as querelas, os recursos, etc., filiação partidária, nada disso existia. Nada. Eram as próprias câmaras, a Câmara de Deputados Federal, as câmaras estaduais e as câmaras municipais que controlavam esse processo, até 1930. Então vocês imaginam o grau de interesse e de isenção que existiam nessas eleições. Por isso, as elites urbanas, que já eram grandes, que conheciam, tinham esse espírito crítico, começaram a intervir de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e da Paraíba. Os oficiais tenentistas do Exército e a classe média urbana. Esse pessoal começou a ser fonte de formação de um pensamento e de ideias para mudar esse quadro. Mudar. Então, os ideais lá de 30. Representação política autêntica. Que o povo, de fato, escolhesse. Justiça eleitoral. Eleições transparentes, parece de hoje, né? Transparência na administração pública. Repúdio ao federalismo oligárquico. O que é federalismo oligárquico? Quem sabe? Desculpe, não assusta não. Eu gosto de provocar. Como é que é seu nome? Guilherme, você sabe o que é isso? Federalismo oligárquico. Aqueles chefões fazendeiros das regiões brasileiras, das mais diversas, eles eram também os chefões políticos. Daí essa expressão coronel da política. E a cada chefão da política da época, ele era um coronel de fato da Guarda Nacional do Segundo Império, de Dom Pedro II. Ele comprava a patente de coronel. Daí que vem essa expressão coronel na política.
Porque coincidia as duas pessoas. Certo? Não é que ele era coronel que usava farda profissional, igual o nosso coronel, olha, isso aqui do comandante, igual eu usei, igual o tenente está usando. Era isso não. Ele tinha a farda da Guarda Nacional e ficava guardada dentro de casa. Se ela precisasse ser mobilizada pelo imperador, ele vestia a farda e apresentava. Era assim. Daí que concibe essa ideia de coronel, termo militar, patente militar, com chefe político. Então as oligarquias regionais eram muito fortes, principalmente no Nordeste. Quanto mais afastado dos grandes centros, mais fortes eram eles. E aí, para fazer eleição livre, direta, transparente e independente, tem Paulo Estado? Não tinha. Né? Então, para repudiar o federalismo, eles defendiam a centralização das administrações públicas no governo federal. E defendiam uma legislação trabalhista, já. Isso eram os ideais do pessoal que fez a Revolução de 30. Não apareceu em São Paulo. Aconteceu uma dissidência dentro de São Paulo que eu falei lá, eu vou falar mais na frente também, o Partido Democrático foi uma dissidência do PRP. Do Francisco Morato. Tem a rua lá em São Paulo, o Francisco Morato, não tem? Era esse cidadão. Vamos. Bom, então, a eleição de 1930 teve o concurso da Aliança Liberal. A Aliança Liberal foi um partido político, uma coligação dissidente do Partido Republicano. E essa Aliança Liberal, ela foi formada principalmente pelos políticos de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e da Paraíba. O Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que nesse momento era o presidente do Estado de Minas Gerais. O Getúlio Vargas, lá no Rio Grande do Sul, era o presidente do Estado do Rio Grande do Sul. E o João Pessoa, que empresta o nome hoje à capital da Paraíba, que era o presidente da Paraíba. João Pessoa que foi assassinado poucos dias depois. Né? Esse pessoal, então, organizou essa dissidência política, organizou a Aliança Liberal e saiu para competir na eleição de 1930 para a presidência do Brasil. Quem presidiu o Brasil era o Washington Luiz, em São Paulo. O Washington Luiz que rompeu o pacto de Minas e São Paulo da política do café com leite. O Washington Luiz desprezou o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada e preferiu o Júlio Prestes. E por isso agravou a situação. Certo? Bom, aí aconteceu a eleição de 1930, que naquela época era em março, as eleições eram em março, e a posse dos presidentes era no dia 7 de setembro. Então houve eleição. E como só ia acontecer, né, a comissão de verificação de resultados deu a vitória ao Júlio Prestes e não ao Getúlio. E aí é que surge a denúncia de corrupção, de manipulação daquela época. Feito isso, os integrantes dessa Aliança Liberal começaram a organizar mesmo a Revolução de 30. O nosso presidente Antônio Carlos, você já deve ter ouvido falar isso aí nos livros de história, nas aulas de história de vocês, tem uma frasezinha dele célebre: façamos a revolução antes que o povo a faça. Lembram disso? Alguém já ouviu falar isso aqui? No estudo? Guilherme, você não ouviu falar sobre isso, Guilherme? Antônio Carlos Mineiro, Barbacena, meu conterrâneo, eu sou conterrâneo dele. Certo? Então, foi organizada sim a Revolução para evitar que o Júlio Prestes tomasse posse como presidente. Perfeito? E a Revolução foi desencadeada no dia 3 de outubro de 1930. 3 de outubro.
3 de outubro, viu? Presta atenção aí no fundo. Então nós temos 2 3 de outubro na história do Brasil. Esse aí, o primeiro, que começou a Revolução de 30. E o segundo, que terminou a Revolução de 32. Termo de rendição dos paulistas foi assinado no dia 3 de outubro de 32. De propósito. A coisa foi conduzida para acontecer no dia 3. Por isso é que a data, e essa data vamos começar a lembrar dela efetivamente a partir de agora, 3 de outubro. Né? Então, nessa Revolução de 30, houve muitos combates militares que pouco se fala. Em Belo Horizonte, por exemplo, houve um cerco do 12RI, do Exército das Tropas Mineiras. Tem fotos. Eu tenho fotos, não sei se daquele filme que eu trouxe para Praça 4, acho que tem, não tem. O quartel do 12RI ali no Barro Preto, perto da Assembleia Legislativa, tudo queimado. Bombardeio nosso. Tudo. Tem uma rua lá no bairro Santa Efigênia, pertinho da nossa sede lá em Belo Horizonte, Rua Tenente Garro. É uma homenagem ao Garro, que foi uma das vítimas desse combate lá em Belo Horizonte. Ele foi metralhado numa rua lá perto do 12RI e ficou 2 dias lá no assalto, porque o pessoal não deixava a turma da saúde lá recolher o corpo. Pertinho da academia. Aqui em Três Corações houve combate. As tropas mineiras cercaram as tropas dos Três Corações aqui e mobilizou o quartel. As tropas do exército aqui em 1915. Siqueira Campos, Djalma Dutra, um dos tenentes do exército, veio para cá para ajudar a fazer a ação de cerco. São João del Rei, 11RI de São João del Rei, foi cercado por ninguém mais, ninguém menos do que o coronel Fulgêncio de Souza Santos, que estava em Barbacena, não existia o nome do batalhão, e ele organizou uma tropa de voluntários em Barbacena, organizado pelo pai do nosso palestrante aqui no dia 3, Zezinho Bonifácio, e cercado ontem, mobilizado. Em Carandaí, tinha um quartel, tinha uma tropa do Exército de Ouro Preto, o 4º Batalhão de Caçadores Mineiros do Exército, em Ouro Preto. E eles saíram em deslocamento para Juiz de Fora para engrossar a tropa de Juiz de Fora, que era a maior concentração de tropas militares em Minas Gerais na época. Porque Belo Horizonte era muito pequenininha, estava começando, só tinha 20 anos. Juiz de Fora era a maior cidade de Minas, terra do nosso comandante aqui, Waters. Manchester, mineira, né? Isso. E essa tropa de Ouro Preto não chegou em Juiz de Fora, parou em Carandaí. Na batalha que não houve, porque era na ferrovia também, e aí o comandante do exército de Ouro Preto ficou sabendo que as nossas tropas de Barbacena estavam cercando eles lá em Carandaí. E ele desistiu, voltou, deu meia volta. E uma tropa mineira grande saiu de Aimorés, no leito do Rio Doce, região do Governador Valadares, embarcou em Aimorés, desceu para Vitória, no Espírito Santo naquela época, ocupou a capital de Vitória, instalou uma junta governativa em Vitória, em nome do governo revolucionário Getúlio Vargas, assumiu o comando do Exército, da PM de Vitória e a nossa que estava lá. Coronel Otávio Campos Amaral, o primeiro deputado nosso guardado e o primeiro presidente da União, fundador da União. Juntou essa tropa toda lá em Vitória, instalou a comissão. Alguém aqui que já vai, que frequenta Vitória, deve ter ouvido falar do Cunaro Bley. Era um interventor, o capitão Cunaro Bley. Ele se tornou general depois do Exército, ele era oficial do Exército. Esse homem governou o Espírito Santo quase 15 anos. Quem instalou ele lá foi o nosso coronel, o Getúlio chancelou. E esse coronel nosso, essa tropa toda, organizou um comboio ferroviário, estacionou em Niterói, e esperou o Getúlio tomar posse como presidente provisório. Porque houve aquela junta
de transição, Tasso Fragoso, 3 oficiais do Exército que depuseram o Washington Luiz e fizeram assumir o comando. E eles não aceitaram. Enquanto o Getúlio não tomar posse como presidente, nós não saímos daqui. E não saímos. Isso intriga. Ninguém fala isso. Fala um pouquinho daquela famosa Batalha de Itararé lá no Paraná, que não houve também. Lembra? Já ouviu falar da Batalha de Itararé aqui? Itararé é perto de Buí. É uma passagem ferroviária também que liga São Paulo ao sul do Brasil. Havia uma grande possibilidade de ter um grande combate em Itararé em 1930. Não teve. Porque os paulistas acabaram aceitando. E o Getúlio subiu marchando. E o Flores da Cunha, o grande caudilho gaúcho que apoiava o Getúlio, tinha prometido amarrar os cavalos dele no obelisco da avenida, lá no Rio de Janeiro, né? Na avenida, na Cinelândia. E ele amarrou, E ele amarrou. Tem foto dos cavalos gaúchos amarrados. Bom, vamos lá. Então, a Revolução de 30 aconteceu, o governo foi deposto, o novo governo foi instalado e a coisa começou a funcionar. E aí a gente começa a mostrar para vocês o porquê que Minas poderia e deveria estar celebrando, Minas e Getúlio Vargas, do Brasil de uma maneira geral, e que São Paulo deveria reconhecer isso mais de pouco. Olha lá em cima lá. Instalação da 19ª Comissão Legislativa, decreto 19.459, de 6 de dezembro de 1930. A data é importante para fixar. Getúlio tomou posse como presidente provisório no dia 3 de novembro de 1930. 33 dias depois, ele fez essa instalação dessa comissão. 33 dias só. E que comissão é essa aqui, ó? Aquelas três pessoas ali, ó. João Crisóstomo da Rocha Cabral, Joaquim Francisco de Assis Brasil, o assisista lá do Rio Grande do Sul, amigo dele, adversário político, mas amigo dele, grande cidadão político, e esse Mário Filho Serra aqui, jornalista de São Paulo. Paulista, tem rua lá, como dizer, em Osasco, está todo lado, esse cidadão aqui, ó, Mário Filho Serra. O que esses três cidadãos fizeram por recomendação de Getúlio? O anteprojeto do novo ou do primeiro Código Eleitoral Brasileiro. Eles escreveram a primeira lei eleitoral brasileira, já dentro daqueles ideais da Revolução de 30. Então, esse Código Eleitoral, ele foi inspirado nesses princípios aqui, ó. Inspiração no modelo eleitoral tcheco, de 1920. Princípios, alistamento dos eleitores, processo eleitoral, todo o poder emana do povo, inscrição no registro civil, que é o título do eleitor, redução ao mínimo das causas de perda do direito eleitoral, voto secreto, judicialização do processo eleitoral. Parece hoje, né? Pensou aí? 1930, eu não estou falando de 32. Passa. Aí, olha, essa é a cara. Esse documento foi outorgado pelo Getúlio e entregue para a sociedade brasileira no dia 24 de fevereiro de 1932. Um ano e pouco depois, um ano e 2 meses depois que o Getúlio estava no poder. E antes da Revolução de 32 em São Paulo, que eles dizem constitucionalista. Correto? Entenderam aí no fundo? Antes do 9 de julho. Assim. Então, olha lá, decreto 21076 de 24 de fevereiro de 32. Deu ao Brasil um doutor oficial aquele código eleitoral. Aquele código eleitoral. E naquele código eleitoral tinham esses princípios aqui, ó. Justiça eleitoral, voto secreto, voto feminino, alistamento eleitoral, mesa de votação, procedimento para apuração de voto, aquelas atas, vocês conhecem muito bem aqui, né? Tem muito mais antigo aí, aquelas atas todas, atas, né? Você tem que anotar tudo, etc, etc. Reconhecimento e proclamação dos eleitos, quem é que fazia isso? A Justiça Eleitoral, faz até hoje. Citação a partidos políticos, citação das máquinas de votar, a nossa maquininha. Esse código já falava sobre isso.
Marcelo. Então vamos aqui. Aí, esse código foi entregue para a sociedade brasileira em fevereiro, com toda a pompa e circunstância. Ele foi executado. Na execução do código, em maio de 1932, nós estamos falando já do ano de 32, em maio, foi instalado o primeiro Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, composto por juízes, ministros do Supremo Tribunal da República na época. Veja, prefeito, a coincidência de meus jovens estudantes. Esse cidadão aqui, ó, ministro Hermenegildo Rodrigues de Barros, mineiro de Januário, um dos 2 ministros negros da Justiça Brasileira no século XX. Negro. O primeiro presidente. Januário, viu, Denise? A sua terra, seu conterrâneo lá. Nossa diretora é de Januário. O Coronel Fulgêncio de Souza Santos também era de Januário. O Fulgêncio de Souza Santos também é de Januário. Foram criados os tribunais regionais eleitorais, e olha a coincidência, eu não pus aqui não, mas eu sei de cabeça. O Tribunal de São Paulo, do Estado de São Paulo, que estava contra isso tudo, foi instalado no dia 23 de maio. Ou 22, não sei, por aí, 20 de maio de 32. É importante citar isso porque tem uma data em São Paulo, tem o nome de uma avenida lá em São Paulo muito importante, eu vou falar dela aqui, que é a avenida 23 de maio. A data de 23 de maio em São Paulo era importante. 3 dias depois da instalação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, os paulistas aprontaram lá dentro de São Paulo, eu vou falar isso aqui. Bom, esse então, no desdobramento do Código Eleitoral, foram marcadas as eleições para a Assembleia Constituinte, pelo decreto 20.492, marcando a eleição para 3 de março do ano seguinte, 33. Foi convocada uma comissão para apresentar um projeto da nova Constituinte. Juristas do Brasil, Getúlio chamou o pessoal, fez uma comissão e deu para eles a tarefa de redigir a Constituição. As eleições foram realizadas, a Assembleia Constituinte foi instalada e a Constituição elaborada foi promulgada em 1934. Aí, acho que acabou aí, passa para a segunda. Vem os paulistas e falam assim, Revolução Constitucionalista de 1932. Mas a Constituição já estava a caminho. Não está? Totalmente. Por que então ela é chamada de constitucionalista? Boa pergunta, né, Guilherme? Guilherme, propaganda. A verdade, a Revolução de 32 em São Paulo foi uma contra-revolução. Se existe um pessoal que ficou insatisfeito com a ascensão do Getúlio ao poder, foram os paulistas. A boquinha acabou. O café. Quando o café estava dando lucro, Paulo, eles estavam muito felizes. Quando o café dava prejuízo, baixava o preço, eles corriam do governo, a viúva, né, pagava o prejuízo deles. Quem é que não quer ter um negócio desse? Nunca tem prejuízo. Aí, e quando aconteceu a Revolução de 30, já estava instalada a crise no mundo com o craque da Bolsa de Nova York, em 1929. A crise, como essa que existe hoje no mundo inteiro, os países estão dando todos aí, sinais de fraqueza na economia, a Europa está toda com problema, os Estados Unidos também, até a China agora está com problema. Isso acontecia nessa época aí, com a queda da Bolsa de Nova York, quebradeira generalizada. Os Estados Unidos tinham fome, gente morrendo de fome, e não eram poucos, não, eram milhares. Então vamos lá. Então, quais as causas verdadeiras da Revolução de 32? Estão aqui, ó. A vontade da desforra pela Revolução de 30.
Não tem como não tocar nesse ponto. Eles não aceitaram de 30. A insatisfação dos jovens turcos com a presença dos tenentes no poder. Isso é uma questão interna do exército, que eu vou explicar aqui rapidamente. A política econômica do Getúlio, que botou ordem na casa e resolveu esse problema do café, queimando muito café, e criou um Instituto Brasileiro do Café, para o Getúlio, dentro da ideia da centralização administrativa, o governo federal, ter controle da atividade econômica e não ficar a reboque dos políticos, os donos do café. Certo? O Instituto Brasileiro de Café surgiu aí. Hoje não existe mais também, não existe. A disputa pela Interventoria de São Paulo, com casa à parte, nós vamos comentar aqui também. A tolerância política de Getúlio, que eu já comentei aqui. Getúlio era um presidente ditador, entre aspas, tolerante. Tolerante. Não havia gesto de violência, de repressão. Não havia. E as frentes únicas do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Frentes únicas são reuniões de políticos dissidentes do Getúlio. Então, sobre a vontade da desforra, o PRB, Partido Republicano Paulista, afastado do poder. Vocês não servem, vocês estão fora. As novas práticas do governo, modernização, gestão mais profissional da administração pública, etc, etc. A reorganização da administração federal, a perda da influência hegemônica de São Paulo. Lembra da famosa expressão, uma locomotiva carregando 20 vagões vazios, um negócio assim? Não tem uma expressão dessa? São Paulo era a locomotiva que carregava 20 vagões vazios. Nós somos mesmo paulistana, porque Minas não era vagão vazio, coisa nenhuma, o Rio Grande do Sul também. Mas os paulistas se acham, né? Se acham. Tem algum paulista? Se tiver, levanta a mão, por favor. Não? Tá bom. Menos um. O Guilherme é paulista, Guilherme? Eu quero ver sua certidão de nascimento, viu? Passa. Esse é um episódio. Vocês nunca ouviram falar sobre isso aqui, ó. Deixa eu arranjar um colega aqui do Guilherme aqui. Guilherme, aponta a mão aí, vamos fazer a pergunta para ele. Você é o Matheus. Matheus, você já ouviu falar sobre jovens turcos? Já ouviu falar sobre os tenentes do poder? Também não? Tá bom. Tá bom, mas não tá, viu? É o seguinte, presta bem atenção aqui para vocês aqui. No início do século XX, lá atrás, o Brasil era bastante atrasado. Não haviam escolas em profusão como há hoje, espalhadas para todo lado do país. A escola de vocês aqui, as outras escolas que estão aqui representadas. Então, pouca gente estudava, se comparado com o total da população. Desse pessoal que estudava, os oficiais do Exército eram deles, um grupo. E os oficiais do Exército começaram a desenvolver uma consciência cívica e política para mudar aquela realidade com as quais eles não concordavam. Daí surge o movimento dos tenentes, conhecidos como tenentistas, e um outro movimento parecido com esse, dos jovens turcos, todos dentro do Exército. Qual a diferença? Os jovens turcos eram democratas. Pode até parecer que eu estou falando bobagem, depois vocês vão ver aonde eu quero chegar. Os jovens turcos eram democratas, queriam mudar a realidade do país pelo voto. E os tenentes queriam mudar a realidade do Brasil pela bala, pelo tiro, pela revolução. Amarra. Por isso é que existe o famoso episódio dos 18 do Forte de 1922. Foi a primeira manifestação concreta do movimento tenentista. Já ouviram falar dos 18 do Forte? Mateus, não está danado, hein?
Os 18 o Forte de Copacabana, os militares que integravam o Forte de Copacabana, se insubordinaram contra o presidente da República. Queriam derrubar o presidente, 1922, 5 de julho de 1922. Aí eles ficaram sozinhos na parada, porque eles achavam que os outros militares do resto do Brasil iam acompanhar, não acompanhou, eles ficaram sozinhos. Aí, então, na parte final desse movimento, 18 heróis, digamos assim, meio malucos, resolveram de peito aberto marchar na Avenida Atlântica, saindo do Forte de Copacabana, e de peito aberto enfrentar a tropa que estava guarnecendo o Palácio do Catete, que era a sede do governo federal do Rio de Janeiro. Dos 18 sobraram 2. Os outros morreram. Certo? Um deles, Eduardo Gomes, foi presidente da UDN, brigadeiro Eduardo Gomes. O outro, o Siqueira Campos, que morreu num desastre de avião lá no Rio da Prata. O avião caiu no Rio, que era o grande pensador desse grupo. Tem a avenida, Rua Siqueira Campos, Copacabana, não tem? Mas São Paulo nem tem. Era paulista. Bom, então é o seguinte, os jovens turcos eram o pessoal mais refinado, que ia no voto, fundar a revista da Defesa Nacional e queriam resolver o problema democraticamente, dentro das regras legalistas. Pessoas importantes desse grupo aqui, jovens turcos: Coronel Euclides Figueiredo, pai do general Figueiredo, que foi presidente da República. Euclides Figueiredo, que comandou as tropas de 32 de São Paulo, aqui na cidade de Cruzeiro. Era o comandante. Ninguém sabe disso. Aí, então, Bertoldo Klinger e Euclides Figueiredo. Quem foi Bertoldo Klinger? Era o comandante da Revolução Constitucionalista de 32. Ele assumiu o comando de São Paulo, dissidente do Exército. Por quê? Porque a turma que estava no poder acompanhando Getúlio Vargas era essa turma aqui, que eram os tenentes, que o Getúlio Vargas anistiou. O acordo que o Getúlio Vargas fez com os tenentes, que eram integrantes da coluna Prestes. Quem já ouviu falar aqui da coluna Prestes? Ninguém está vendo? Cara, pareceu 6 mãozinhas ali levantadas. Coluna Prestes, comandada por Luiz Carlos Prestes, não é isso? O líder do Partido Comunista, por favor. Ele não era, na época, comunista, ele era do Exército. E esse cidadão aqui, ó, Miguel Costa, é que na verdade era comandante da coluna, ele era major da PM de São Paulo. E não era paulista, era argentino. Argentino, criado em Piracicaba e major da PM de São Paulo. Ele é que comandou a coluna Prestes. Luiz Carlos é que ficou famoso. Esse homem foi a pedra do sapato dos paulistas, sabe? Durante a Revolução de 30, porque a turma do PRD detestava esse cidadão. E quando Getúlio assumiu o poder, ele assumiu o comando da Polícia Militar de São Paulo e secretário de Segurança ao mesmo tempo. Anistiado pelo Getúlio. Ele estava exilado um mês antes lá em Buenos Aires. Estava no carro para sobreviver. Voltou, vestiu a farda, foi secretário de Segurança. Esse foi o grande problema interno do Exército, porque o Getúlio, para fazer a Revolução de 30, teve como mão de obra militar os tenentes da coluna Prestes. Todos os oficiais da coluna Prestes, militares, foram incorporados na coluna do Getúlio. Por isso eles ganharam a Revolução. Exceto o Luiz Carlos Prestes, que foi procurado pelo Getúlio, pelo Antônio Carlos Verde de Andrada para ser comandante, e não aceitou lá em Buenos Aires. Ele já era comunista. Ele falou para o Getúlio que a Revolução do Getúlio não ia mudar em nada no Brasil, que era mais uma revolução burguesa. Aí deu o Góes Monteiro aqui, ó. Esse Góes aqui foi a maior personalidade do tempo do Getúlio no Exército, era tenente-coronel, comandante de uma guarnição lá no Rio Grande do Sul. Ele e o Oswaldo Aranha, um
braço direito de Getúlio Vargas, você viu, no dia 3 de outubro de 1930, às 5 horas da tarde, pularam o muro do comando do general lá em Porto Alegre, entraram na sala do general do Exército lá em Porto Alegre, e o Oswaldo Aranha, com um punhal na mão, os gaúchos gostam do punhalzinho, chegou o punhal do gogó do general e falou: entrega o comando que agora é nosso. Assim começou a Revolução. Essa turma, essas duas correntes dentro do Exército se gladiaram até recentemente, até a Constituinte de 88, até o final do governo revolucionário dos generais. Esse pessoal estava presente no nosso Senado. Costa e Silva era tenente. O general Costa e Silva era do grupo dos tenentes, era tenente. O Geisel era tenente. Tem retrato do Getúlio Vargas com o Geisel, ele novinho, magrinho, alto do Getúlio, baixinho, né? Conversando com ele. Então, isso aqui é rapidamente a arrumação do Ministério da Agricultura, a crise econômica mundial que eu já abordei, a diversificação da produção. O Brasil era muito dependente do café, então passou-se a produzir cana-de-açúcar, frutas, fumo. O governo estimulou a diversificação da produção para não ficar dependente do café e melhorar a receita do país. Busca da diminuição da dependência do café, novas regras de financiamento das exportações e impostos novos. O governo federal começou a cobrar imposto de importação em cima do café, o governo federal tem receita. Esse negócio de aumentar a indústria é complicado, né? Nós estamos entendendo isso aí agora, né, no debate. De novo. Ninguém gosta. Sim. Né? É muito bom quando está tirando o bolso do outro. Quando está tirando do seu bolso, aí é complicado. Meu filho Neto já falava isso: o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Bom, o caso de São Paulo, isso aqui é uma relação da interventoria de São Paulo. Quando o Getúlio assumiu o governo em 1930, viu, Matheus? Ele trocou os governadores todos dos estados e colocou interventores, pessoas escaladas por ele. Um estado não teve essa situação, Minas Gerais. Só Minas não teve interventor. Nós continuamos com o presidente Olegário Maciel, que é o homenageado patrão da nossa medalha, que vai ser entregue aqui dia 3 de outubro. E por que o Olegário Maciel continuou? Porque ele foi um grande avalista mesmo, no sentido concreto da palavra. Ele sustentou o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas tinha um respeito por ele, uma coisa impressionante. Eu já li livros, eu até moço, eu tive o ímpeto de trazer os meus livros, viu? Ó, deixar tudo aqui para o pessoal ver. Eu já li. Então tem o diário do Getúlio Vargas. Dia a dia o Getúlio narrando a história de vida dele. Eu li esse negócio. São 1.400 páginas. Agora como é que eu consegui ler? Lendo assim, associado ao fato. Dia 3 de abril de 1930, está lá no Diário do Getúlio. Aí eu procurava o que aconteceu nessa época. Eu amarrava os dois fatos, aí eu entendia a leitura que eu estava fazendo. Então, no dia 3 de abril de 1933, tem um encontro do Getúlio Vargas com o Olegário Maciel, lá em Rio de Janeiro, na fazenda do Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, no Coronel, para tratar do conteúdo da Constituinte de 34. E o Getúlio fez uma pergunta para o governador Olegário Maciel: qual era a demanda dele a respeito da Constituinte? E o Olegário Maciel tinha um ato de não sair das fronteiras de Minas. O Getúlio chamou ele para o Rio de Janeiro e falou: não vou não, você vem em Minas. Ele conta contigo. Eu tinha medo de você ter posto alguém sequestrado, tirar ele do poder. Ele não saía de Minas. Foi encontrar lá em Juiz de Fora. O Getúlio gostava muito de ir a Petrópolis. E ele sabia que o Getúlio estava em Petrópolis. Vem cá, em Juiz de Fora, que nós vamos conversar. E o Getúlio foi. E qual foram os
pontos que o delegado Marcel colocou para o Getúlio. 6 pontos. Maiores poderes ao Estado, menor poder aos municípios, não mexer com as polícias militares, era o item 3, não toque das polícias militares. Marcel estatizou isso com ele. Está escrito lá. O Getúlio que escreveu no diário dele. O delegado não aceitava a representação sindical na Constituinte, e o delegado perdeu essa. Tinha mais 2 itens que eu não me lembro. E o Getúlio escreveu no diário: com os 3 primeiros eu concordo, inclusive com as polícias militares, mas os outros nós vamos ver. Está escrito lá. Podem pegar o diário do Getúlio Vargas do dia 3 de abril de 1933, que está escrito. E a nossa polícia militar está aí. Nós somos, nós e todas as do Brasil. Garantidoras da ordem do Estado, etc. Apesar de muita gente achar que é o contrário. Eu não sei o que seria da sociedade brasileira, modéstia à parte, se não existissem as polícias militares. Esse ambiente, por exemplo, em 2013, eu tive ontem, até estava vendo a entrevista da Regina Mica, secretária nossa secretária nacional de Segurança Pública, dentro do Ministério da Justiça, Paulista de Osasco. Em 2013, logo depois daquela confusão toda, aquelas manifestações lá em Brasília, que botaram fogo lá no palácio, lá do Itamaraty, 4 dias depois nós estávamos reunidos com ela lá. Eu estava reunido numa assembleia nossa lá dessa da Associação Nacional. E eu fiz uma pergunta para ela sobre as polícias. O coronel, eu nem sonha fazer esse tipo de pergunta. Isso não passa pela nossa cabeça. Aí chegou o capitão Bolsonaro, deputado federal, e o outro deputado de Minas Gerais, lá não tinha o Gonzaga não. Eles estavam lá dentro do Congresso Nacional, naquela manifestação do pessoal querendo invadir o Congresso, e aquela fila da PM do Brasil, lembra? Ali no lado, eles segurando o pessoal, contendo o pessoal, para o pessoal não invadir o Congresso Nacional, e não invadiu. Aí eu fiz a pergunta para os deputados: quem é que segurou a PM do DF? Aí eu me fiz de rogar, viu, prefeito? A polícia militar sustentou os poderes constituídos do Brasil. E sustentou. E sustenta até hoje. Sabe por quê? O exército não tem tropa. O exército deu livre, nós sabemos aqui, 5.000 homens é uma ginástica, não. Eles têm armamento, eles têm equipamento, mas tropa mesmo. Grandes tropas, grandes efetivos. Nem Brasil. Por isso. Bom, então o caso de São Paulo começou na escolha do interventor. O interventor